Em nós, seres humanos, a energia vem do alimento que comemos. Mas, e as plantas? Como elas conseguem energia? A resposta é simples. As plantas são organismos fotossintetizantes, ou seja, aqueles que realizam fotossíntese. Esse processo é biológico e acontece em duas etapas, sendo a primeira chamada fase clara e a segunda, fase escura, a qual também conhecemos como ciclo de Calvin, e é a respeito desse ciclo que falaremos hoje. Fase escura não quer dizer que ocorra à noite, mas que não necessita de luz. Isso mesmo, ela foi primeiro estudada em algas unicelulares por Melvin Ellis Calvin, que junto de sua equipe descobriu e deu nome ao ciclo de Calvin. Calvin utilizou o isótopo do carbono 14 para mapear a rota do carbono durante a fotossíntese. Esse ciclo, portanto, é importante para entendermos como o carbono é fixado em organismos fotossintetizantes. A fase clara ocorre nas membranas internas dos cloroplastos, chamadas tilacoides. A luz estimula os elétrons para produzir ATP e NADPH. Para que o ciclo de Calvin ocorra, então, o cloroplasto precisa dos produtos resultantes da fase fotoquímica, o ATP e o NADPH. O ciclo de Calvin pode ser definido em 3 etapas, sendo a primeira de fixação, em seguida redução e, por último, regeneração. A matéria-prima para esse processo é uma mistura de moléculas de CO2 já existentes no ar com outras moléculas pré-montadas, chamadas de ribulose bifosfato, cada molécula com 5 carbonos inicialmente. No início da primeira fase do ciclo, uma enzima diligente chamada rubisco inicia todo o processo, encaixando um átomo de carbono de uma molécula CO2 em uma cadeia de ribulose bifosfato, construindo assim uma sequência inicial com 6 carbonos. Essa, então, se divide rapidamente em 2 cadeias menores, cada uma com 3 átomos de carbono, chamados de fosfogliceratos. Durante a segunda etapa, o 3-fosfoglicerato, ou 3-PA, é reduzido a trioses-fosfato, carboidratos de 3 carbonos, por 2 ações enzimáticas, providas energeticamente do ATP e do agente redutor NADPH. É nessa etapa que os produtos da fase fotoquímica são essenciais. Primeiro, o 3-fosfoglicerato é fosforizado pela ação da 3-fosfoglicerato quinase em 1,3-bifosfoglicerato, utilizando uma molécula de ATP. Depois é reduzido a gliceraldeído 3-fosfato pelo NADPH, catalisado pela enzima NADP gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, liberando fósforo inorgânico. Ao fim da redução, parte do G3P, ou gliceraldeído 3-fosfato, será convertido em açúcar, tanto como amido nos cloroplastos, como em sacarose no citosol, e outra parte será reutilizada para a regeneração da ribulose, e assim o ciclo se conserva. Nesta etapa, 5 das 6 moléculas de GP3 são usadas para regenerar 3 moléculas de ribulose. A molécula de GP3 que não é utilizada nessa fase representa o ganho líquido do ciclo de Calvin. Como em cada volta do ciclo de Calvin, uma molécula de dióxido de carbono é reduzida e uma de ribulose é regenerada, é necessário 3 voltas no ciclo, com a introdução de 3 átomos de carbono para produzir uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato, a forma fosforilada de C3H6O3. Portanto, o saldo final será de uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato, 6 NADP+, 3H+, 9 ADP e 8 fósforos inorgânicos. Ademais, a fixação do CO2 utiliza 9 ATP e 6 NADPH, ou seja, na proporção 3:2. O mais legal disso tudo é que, além de todo esse processo complexo, ainda existem algumas curiosidades super interessantes. Você sabia que a enzima rubisco é a mais encontrada na natureza?
E esse ciclo é considerado uma das linhas de produção mais sustentáveis do planeta. Pois é. Além disso, os organismos fotossintetizantes fixam cerca de 2 vezes 10 elevado a 11 toneladas de carbono por ano. É um baita número. Nós agradecemos por assistir esse vídeo até aqui e esperamos que tenha ajudado. Esse trabalho foi realizado durante a pandemia do coronavírus, cada um em sua casa, respeitando as medidas de segurança. E lembre-se, é muito importante ficar em casa. Se você tiver que sair, use máscara. Vacine-se e respeite as medidas de prevenção.